Tudo bem eu não saber fazer um carro, não saber preparar minha comida. Qual que é o próximo passo? É não saber dormir? Sobras são utilizadas. A gente fala muito de reaproveitamento quando a gente deveria falar de aproveitamento total. Na minha visão, o ato de alimentar não é só para saciar a fome. O ato de alimentar ele vem como cura. Olá, esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou Dandara Fonseca e o episódio que você ouve agora é o terceiro de 5 que foram gravados durante a casa da Summer Hunter, que rolou em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho de 2024. E um aviso, em setembro estreia a segunda temporada do Desenrola, totalmente reformulado, mas com a mesma proposta. Trazer assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para sua vida. Sempre de forma solar e descomplicada. Continue com a gente e aproveite a conversa. O nosso papo agora vai ter como tema como comer de verdade na cidade, né? Parar de pedir tanto fast food, consumir menos açúcar, comprar orgânicos, ter uma alimentação variada e balanceada. Comer bem pode ser um desafio na cidade de São Paulo, né? Primeiro, pela questão da acessibilidade. Na maioria das vezes, os alimentos orgânicos e a comida de boa qualidade não tá em todos os lugares e nem é barata, né? Principalmente nas periferias. Além disso, não é nada fácil a gente conciliar, né, a correria do dia a dia urbano com uma boa alimentação, né? Quem nunca já teve com tudo em casa para fazer aquela comidinha boa, gostosa, mas estava tão cansado ou sem tempo que sucumbiu a um congelado na geladeira, né? Ou então pedir um fast food pela terceira vez na semana, ali, né, para você compensar um dia difícil. Acho que todo mundo já se viu ali em algum momento. Bom, quem vai mediar esse papo, que depois vai virar um episódio especial do Desenrola, que é o nosso podcast aqui do The Summer Hunter, é a Luísa Fecarota, crítica, curadora e jornalista gastronômica. Ela atua hoje como comentarista da Rádio CBN. A Luísa também é coautora do livro Arte à Mesa, Diálogos entre a Arte e a Comida na América Latina, lançado no ano passado, e professora de escrita. Luísa, obrigada por estar aqui. Boa tarde, eu que agradeço esse convite delicioso. Bom, para apresentar essa mesa incrível que a gente tem aqui hoje, vamos começar com Ieda de Matos. A chefe está à frente da Casa de Ieda, restaurante em Pinheiros onde serve os sabores da sua terra natal, a Chapada Diamantina. Ali, ela traduz o sabor da sua memória afetiva em receitas. Além de participar da primeira edição do Iron Chef Brasil, ela também foi a vencedora do reality show Fora da Rota. Ieda, obrigada por estar aqui com a gente. Seguindo aqui, a Mariana Weber, jornalista, fundadora da plataforma O Caderno de Receitas e head de comunicação da Nu Alimentos. Ela escreveu o livro Cozinha de Vó, sobre a comida e ancestralidade. Na pandemia, a Mariana fugiu para as montanhas e por lá ficou. Aí agora ela voltou para São Paulo e está buscando umas formas de encaixar o pé de maracujá, o ora pronobis e a babosa na varanda do apartamento. Mariana, obrigada por estar aqui com a gente. E para fechar a nossa mesa aqui, Paty Durães, pesquisadora de culturas alimentares, a Paty é especializada na influência das heranças afrodiaspóricas na culinária brasileira. TEDx Speaker, ela é autora do curso Muito Além da Boca e foi coordenadora pedagógica na gastronomia periférica. A sua paixão é ampliar a compreensão sobre a intersecção entre comida e identidade cultural brasileira. Já vou entregar o microfone aqui para a Paty, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, de vocês, meninas. É com vocês agora. Bom, para a gente abrir, a gente vai conversar um pouco sobre o que significa comer bem, né, para cada uma de vocês. E eu quero só retomar umas falas do Michael Pollan. O Michael Pollan é um jornalista norte-americano, para quem não conhece, que resolveu estudar a indústria do alimento, né, a cadeia do alimento, profundamente. Então, ele vai desde o alimento no campo até o alimento no supermercado, né, e até a mesa das pessoas. E ele diz duas coisas de que eu gosto muito, que é um ponto de partida para a gente pensar. Primeiro, não coma nada que sua avó não saiba o que é e não comia. Segundo, quer comer junk food? Pode comer, mas faça você mesmo na sua casa. Então, a partir daí, queria ouvir um pouquinho de vocês o que significa comer bem. Nossa, olhou para mim, mandou a bola. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Como esse material também vai para o podcast, né? Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado. Eu estou utilizando uma calça e uma regata de cor creme e um tênis creme também. Comer bem para mim
é esse entendimento maior de que a comida ela vai muito além da boca, de que a comida impacta as nossas decisões políticas, que ela tem esse entendimento social, que ela tem uma responsabilidade a partir das nossas escolhas, né? Então, quando a gente faz boas escolhas, a gente está comendo bem porque a gente está fazendo uma coisa muito boa para o nosso corpo, para o nosso intelecto, né? Quem come bem pensa melhor, quem hidrata o corpo pensa melhor. A gente está fazendo bem para a terra, para o agricultor, para a nossa biodiversidade. Então, são muitas camadas aí do comer bem. Mari? Bom, eu vou começar dizendo que eu admiro muito o Polan, concordo em parte com o que ele falou. Muita avó não comia tão bem assim. E, na verdade, essa virada para os ultraprocessados aconteceu muito no tempo da minha avó e de outras avós de quem está nessa mesma faixa. Então, muita avó servia suco de pozinho para os seus netinhos. E ficava maravilhada com essa praticidade. Então, eu acho que a gente agora está num momento de questionar mais essa indústria que faz ultraprocessados. Para mim, comer bem é comer uma comida que traga uma história. Eu escrevi o livro Cozinha de Vó e até hoje eu não sei bem que vó é essa. Mas eu acho que quando a gente fala de comida de vó, a gente está falando de uma comida que puxa um fio da memória. Então, para mim, comer bem é comer com calma, com as pessoas que eu gosto do meu lado. Comida feita com as mãos, comida feita com ingredientes que eu reconheço na minha cozinha, e aí tem a ver com Polan também, né? Não com ingredientes que eu não sei o que são, né? Não saberia reconhecer um destrato de sei lá o que numa mesa. E comer comida gostosa. Comer bem tem que ser gostoso. Eu não gosto de desperdiçar caloria com comida ruim. Bom, prazer estar aqui com vocês. Estou feliz de estar aqui. Estou na correria danada, que eu estou fazendo um jantar hoje na DQ. Sair correndo da cozinha, a pessoa, né? Duas faces. Cozinheiro é isso, né? Vida doida. Então, se arruma toda, se perfuma, sai da cozinha, volta para a cozinha novamente daqui uns minutos. Comer bem, para mim, de fato, comer bem, história de vó, eu concordo com ele, porque eu comi muito bem na minha infância, que eu nasci na roça. Então, eu realmente comi bem, gente. Eu não sabia nada de produto industrializado, então eu comi mesmo. O alimento que a gente plantava e colhia, e eu tive esse privilégio da minha avó e meus pais alimentarem a gente dessa forma, né? Comer bem é um ato sagrado para mim, é algo sagrado. A cozinha, o alimento, né? E comer bem é o quê? É apoiar a agricultura familiar, para a gente poder sair desse lugar, desse ultraprocessado, dessas comidas que deixa as pessoas doentes, porque a comida ela traz saúde, né? O alimento traz saúde. O ato de alimentar, eu acho que, na minha visão, no meu restaurante, o ato de alimentar não é só para saciar a fome. O ato de alimentar ele vem como cura. Cura com ervas, cura com temperos. Eu não uso nada industrializado na minha cozinha, porque eu acredito nessa capacidade. Aí me questiona, se o restaurante você consegue fazer isso, porque são apenas 18 lugares. Eu discordo. Se fosse 180, 1.800, eu conseguiria, porque é a minha história. A minha história eu boto ela no prato. Então, eu acredito que eu consigo, independente da quantidade de pessoas que eu vou alimentar por dia, eu sigo nessa mesma linhagem de acreditar no alimento, valorizar e dar um passinho para trás, olhar nossos ancestrais, as nossas cozinhas, nossas avós, o que elas faziam, usar técnicas, inclusive as nossas, que nós temos muitas, né? E ter esse olhar mais voltado para dentro em relação à cozinha. Eu acho que é isso. Você falou que você cresceu na roça, né, Ieda? Sim, eu acho cresci que a na sua roça. cozinha, ela conta muito sobre quem você é, né? É uma negra, nordestina, e isso, você transmite isso pela sua cozinha, você conta a sua história por meio da sua cozinha. Conta pra gente um pouquinho dessa cozinha que você faz. Eu costumo falar que, assim, quando eu falo em dar um passo para trás, eu não estou falando em tecnologias, né? Lógico que a gente vai usar, como a nossa comida nordestina, ela é muito estereotipada, a comida sertaneja, muito estereotipada como uma comida gordurosa, pesada, sem estética. Esse foi um dos motivos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha formação nenhuma, né? Eu não tinha nem o segundo grau, como fala hoje, nem é mais segundo grau, né? Ensino médio, nem tinha o ensino médio completo, e quando eu decidi estudar, que eu percebi que a diferença na minha vida ia fazer com uma formação, né?
Então, eu me formei aos 42 anos em gastronomia no curso superior, porque eu também queria conhecer novas técnicas, conhecer utensílios e novos ingredientes, porque o mercado está aí mostrando várias coisas para a gente, né? Mas eu não queria sair desse universo de acreditar nessa comida ancestral, de acreditar no que a minha avó falava. E eu continuo fazendo isso. Por que não pubar uma mandioca dentro de uma cozinha industrial? É possível. É só deixar. Ainda descobri, Luísa, esses dias, uns anos atrás, comprei uma mandioca no vácuo e esquecemos dentro do carro. Quando eu cheguei, estava aquele monstro dentro do carro. Eu falei: o que aconteceu com essa mandioca? Enorme o saco, porque fermentou. É o processo de fermentação. E aí eu falei: descobrimos o milagre da mandioca fermentada, sem precisar botar no rio, como meu pai me ensinou, colocar a mandioca dentro do rio para fermentar. Então, fermentada ela já dentro do saco a vácuo. Olha que coisa linda, que prático. E aí você brinca com esse alimento, né, que é tão versátil, que é a mandioca, a nossa rainha, e faz diversos pratos e preparações. Então, eu volto a falar que eu acredito que essa cozinha é possível, independente do tamanho dela e quem está fazendo. Eu acho que a gente precisa lutar para sair desse... que fica um conforto, né, também a comida industrializada. É confortável, de certa Vamos pegar forma. um fio agora. A gente vai falar bastante criticamente dessa cozinha industrializada, principalmente a ultraprocessada. Mas, Mari, conta um pouco sua percepção, né, da indústria. A indústria é sempre vilã? A Ieda acabou de nos trazer um exemplo de uma mandioca a vácuo. Essa mandioca passou por um processo de industrialização. Então, quando é que a gente tem que ter atenção e medo da indústria? Pois é, eu trabalho numa indústria, né? Eu sou head de comunicação da Nu, que é uma empresa que faz alimentos à base de mandioca. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. No dia a dia a gente fala mesmo, e eu falava, hoje falo menos, mas o industrializado, né? O feijão que você colocou num saquinho, ele é industrializado. O ultraprocessado, eu acho que é o problema, né? É a comida feita com métodos e matéria-prima que não é a comida que você encontra na sua cozinha. Então, a Nu trabalha com produtos congelados, justamente para não ter conservante. Então, eu acho que o problema é conservante, aromatizante, e é você recorrer também só à comida pronta, na verdade. Eu acho que é um prazer e uma autonomia cozinhar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a autonomia, que é você saber preparar seu próprio alimento. Até para você saber fazer escolhas. E um dia você fala: estou cansado, vou pegar o congelado do meu congelador. E na hora que eu vou comprar meu congelado, eu vou saber o que eu estou comprando, né? Eu acho super importante olhar o rótulo. Ou eu vou pedir uma comida de um restaurante, ou vou até um restaurante. Eu gosto muito mais de ir até o restaurante do que de pedir, para aproveitar a experiência como um todo. Mas, então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que comida de verdade, eu acho que a Paty depois pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito da comida de verdade, mas que comida de verdade é só a comida que você fez em casa. Não, né? No restaurante Sim. você vai comer comida de verdade, você pode até pedir para te entregarem. Sim, claro. Tem indústria que faz comida de verdade, então eu vou passar para a Paty, que eu sei que ela tem bastante para falar sobre isso. Aproveito para emendar uma nova pergunta. A Mari comentou essa coisa de pedir comida em casa, né? E a gente teve essa super polêmica nos últimos meses do presidente da iFood, que disse que em 10 anos todo mundo vai parar de cozinhar. Então, se você pudesse juntar essas duas respostas, né, sobre a comida de verdade e a gente vai parar de cozinhar? Alguém aqui vai parar de cozinhar em 10 anos? Quem vai continuar cozinhando? Levanta a mão, por favor. As duas mãos, o pé, vamos levantar. Assim, eu acho que a gente, trazendo um pouco de tudo, né? A gente precisa descascar mais e desembalar menos. Esse é o meu mantra. A indústria, ela não é a grande vilã. A gente tem aí quase tudo é processado, né? Até quem só trabalha com alimento in natura também precisa de um óleo, de um sal, de um açúcar que foram minimamente processados, porque são alimentos in natura que passaram por algum processo de manuseio, de embalagem e tudo mais. Então, isso não faz da gente refém de forma alguma. O que a gente precisa é entender, ter discernimento, ter educação alimentar, ter um pouco de vontade de ler rótulo, entender esse rolê todo para fazer boas escolhas,
Isso é extremamente importante. Comida de verdade é aquela comida que a gente consegue colocar na mesa da nossa família. Tudo que a gente fala que é de verdade pressupõe que tem algo que é de mentira. Então, como eu estava comentando com vocês, falar que uma comida é de verdade e a outra não é uma fala muito elitista, porque é uma fala de um recorte social. Não é uma fala que contempla o nosso país, que contempla todas as populações mundiais. De verdade, é aquilo que eu consigo naquele momento. E para conseguir alimentar bem a minha família, eu preciso ter condições, acesso, preciso ter políticas públicas que me ajudem a comprar alimentos in natura. Eu preciso fazer boas escolhas de boas gorduras, de boas frutas, de boas proteínas. Tudo tem o bom e o mal, entre aspas, né? Então, a gente precisa de política pública, a gente precisa de educação alimentar, a gente precisa dos ativistas alimentares também para colocar essa fala no ventilador, porque senão a gente só consome o que está na televisão e a gente acredita que aquilo é de verdade. Vou trazer aqui um exemplo de uma escolha não muito boa, e aí eu tenho licença poética para falar que é uma escolha não muito boa, que é dos alimentos congelados, os ultraprocessados, que a gente acaba comprando porque a gente quer a conveniência, a gente quer o tempo. Por que classe média baixa está comprando alimento congelado? Porque aquela lasanha da embalagem amarela, atrativa, super fácil, está sendo vendido por uma mulher na televisão que está limpa, perfumada, com o marido do lado, com os filhos felizes, numa mesa bonita, com pratos bonitos e a pia está vazia. Então, também quero isso para mim. Será que se eu comprar aquele alimento, toda essa felicidade vem para dentro do meu lar? Acho que vem, está na televisão, né? Então, aí a gente vai e fala, não, faz o seu molho. Oi? Você quer que eu vá à feira, que eu empurre carrinho, que eu volte suada, cheirando mal, cansada, tiro tudo do saquinho, lavo, pico, bato, cozinho, minha casa vai ficar cheirando comida, eu vou ficar cheirando alho, meu marido não vai me dar um beijinho porque ele vai chegar perto e eu estou, né, daquele jeito. Meu filho vai ficar correndo. Aí eu monto a mesa, eles comem em 2 minutos, depois sobra toda a louça para mim. Não, eu quero o pacotinho porque eu quero ver a novela, eu quero fazer a unha, eu quero namorar, eu quero dormir no sofá. Então, assim, a gente vive aí um embate a verdade versus a não verdade, que ela é complicada. Eu né? posso completar? Por favor. Eu acho que esse momento, né, que a gente está passando agora, em que na TV você está vendo, né, aquele ultraprocessado que traz todos esses benefícios, ele me remete muito ao pós-guerra que eu tinha falado e a uma questão, que é a divisão de tarefas. Porque esses alimentos super práticos, assim como os eletrodomésticos, né, eles remetem a um tempo em que muitas mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, muitas outras já estavam, né, e a gente pode depois falar de questão de raça. Mas uma classe média, uma mulher branca, começou a trabalhar fora e precisava de uma solução para dar conta de tudo. O que era? Era o aspirador de pó, era o leite condensado que ia ser usado para fazer o docinho da família com mais facilidade. Em vez de chegar para o carinha do lado e falar, olha, você está trabalhando fora, eu também, vamos dividir aí, amigo. E até hoje passa muito por isso, né? Por que a gente tá, quando a gente está falando da mulher que chega em casa e vai fazer? Claro, existe uma divisão maior, mas não existe, né? A Rita Lobo fala muito isso, né? Então ela diz que para a gente se alimentar de uma maneira saudável em casa, isso pressupõe a divisão de tarefas, né? Não existe cozinhar bem e comer bem sem uma divisão de tarefas por trás, né? Então o homem precisa também ser ativo nisso, para que a gente consiga se alimentar bem. Mari, você chegou a morar um tempo no campo na pandemia. Estou voltando agora, só agosto. Pois é, vai voltar, está no processo de mudança, né, para cá.
Você sente que é mais fácil o acesso a uma alimentação saudável e de qualidade no campo ou na cidade? A gente consegue ter acesso a uma alimentação de qualidade na cidade, nas grandes cidades? Então, eu vou falar do meu caso específico, né? Eu não morava numa fazenda, não produzia meu próprio alimento, mas morando afastada de um centro urbano, Atibaia, aqui do lado, mas assim, uma casa afastada da cidade de Atibaia, a minha vida ficou menos prática, na verdade. Então, cozinhar, eu cozinhava muito mais, até porque se um dia eu não quisesse cozinhar, não tinha opção. Mas eu acho mais fácil aqui comprar, por exemplo, alimento orgânico do que onde eu estava. No fim não, logo no começo, e foi um dos motivos de eu ter ficado mais tempo, eu me aproximei da CSA Atibaia, que é a comunidade que sustenta a agricultura, né, que você se associa a eles e ajuda a bancar a produção, né? Você meio que financia e recebe cestas. E era uma delícia acompanhar os tempos da natureza. Ir lá, escolher, olhar o que estava sendo plantado, conversar com a pessoa que estava produzindo. Ou mesmo quando eu dava uma volta assim perto de casa e pegava o limão ali da rua e levava para fazer minha limonada, via pitangueira, via amora, tinha a minha hortinha. Era uma questão de tempos e de disponibilidade de luxos, eu acho. Eu me sentia assim muito privilegiada de ter aquilo tudo. Mas na vida prática, eu tinha que fazer uma compra grande, porque senão não chegava no fim, não tinha comida para servir para o filho no dia seguinte. Então, aqui eu, na verdade, acho mais fácil comer, porque eu posso comprar a comida que eu vou consumir no dia e produzir no dia, né? Chego na minha cozinha, eu acho que eu vou fazer não sei o quê. Fui na feira, peguei, vou comer, e se faltou alguma coisa, ainda consigo ir no supermercado na frente de casa, sabe? Ou pedir. E daí isso é diferente para quem cresceu na roça? Porque daí crescer na roça já tem uma outra estrutura, né? Não é uma coisa só improvisada de uma horta feita no tempo livre, né? Nascer na roça, gente, é uma coisa assim que é incrível. Assim, você aprende a respeitar o tempo, o alimento, a terra, o produtor. A gente aprende desde pequeno. Meu pai botava a gente para plantar e para o plantio desde muito pequeno. Não tinha escola, não existia esse negócio de prezinho. Bota as crianças no prezinho. 13 meninos, como é que bota aonde? Bota para ir para a roça trabalhar. Então, os mais velhos, meu pai colocava, né? Porque ele acreditava que estava fazendo bem. E, de fato, ele estava, né? Não estava fazendo mal nenhum a nós, que a gente não tinha que fazer mesmo. Um bando de meninos ociosos, os mais velhos, e ele levava todo mundo para o plantio. Mas quando eu cheguei aqui nessa cidade grande, foi um impacto. Até hoje eu sofro, falar a verdade para vocês. A comida, não sei se alguém aqui já comeu comida feita no fogão a lenha, gente. É surreal o sabor, né? Então, até hoje eu fico brigando com o fogão a gás, tá? A gente entra ali numa confusão danada, tem hora assim, nunca vai ser a mesma coisa, né? Então a gente ia lá, minha avó sempre plantou, sempre vai lá na horta, pega essas punks aí, todas a gente já consumia na roça. Então vai lá, hoje eu vou fazer uns ovos que a gente chama de ovos no purgatório hoje, né? E minha avó já fazia esses ovos pra gente, ó. Até porque o sertão passa por muita escassez de chuva. E aí a gente tem que ser muito criativo no sertão. Então você tinha que fazer, às vezes, 5 ovos, dá para 10 pessoas. Era normal isso. Usando o quê? A criatividade, os alimentos. E aí botava tomates, cebola, coentro, fazia aquele ovo bem, com bastante tempero, para alimentar todo mundo. E essa é uma das coisas que faz a gente valorizar o alimento, né? E aí aqui em São Paulo, graças a Deus, tem vários projetos e vários lugares que a gente tem agricultura familiar e tem produtos, ingredientes, só que não são acessíveis para o dia a dia na cozinha e muito menos para o restaurante. A gente não consegue manter o orgânico no restaurante 100%, né? Então, a gente faz o quê? Usa uns 50%, no meu caso, é o que eu consigo usar, até para apoiar os agricultores. E a gente sabe que não é fácil para eles também produzir tudo isso. O quanto é árduo. Alguém já foi na roça aqui, ver o quanto é, gente, o plantio de qualquer alimento. O plantio, a colheita, o cuidar da terra. Porque eles voltam de modo ancestral para cuidar dessa terra. Não são essas máquinas gigantescas que fazem como o agronegócio milionário, né, que tem tudo para fazer e para plantar.
Eles não, é ali no manual mesmo, né? E pequena quantidade. Então a gente tem que fazer o quê? Apoiar essas pessoas para que essa comida um dia chegue realmente em todas as casas e poder o restaurante também se sustentar desse alimento, né? Ieda disse que o acesso a esse alimento orgânico é muito restrito, né? A comida boa sempre é cara? Não necessariamente, né? Para a gente ter acesso aos orgânicos também depende da nossa... O quanto a gente quer ter acesso àquilo também, né? A gente está em São Paulo, a gente está circundado pelo Cinturão Verde, que é o maior produtor de alimentos in natura e de orgânicos da nossa cidade. Porém, esses alimentos que são produzidos de forma limpa na periferia são escoados para o centro expandido, eles vão para os grandes supermercados. Né? Então, acaba que a população dessas periferias produz, mas não consome o alimento limpo. Isso é uma grande crueldade. Se a gente quiser começar a comprar só orgânicos ou agroecológicos, porque também tem isso, às vezes o produtor não usa nenhum... tem outro nome agora, né? A gente não fala pesticida e agrotóxico. Veneno, Mas né? qualquer insumo químico. Mas ele não tem o selo, porque para ter o selo é muito difícil. Você tem que ter controle da água que entra na terra, da água que sai, das diferentes fossas, se tem animal perto ou qual é a distância que o seu vizinho pode ter uma pastagem também. Então, é muito difícil ter o selo. Mas tem muita gente produzindo sem nada de químico. Só que ele não, né? Ele ainda é um alimento limpo. Só que a gente tem que ir até lá. Então, minha provocação é para que a gente vá conhecer produtor orgânico, produtor agrícola, vá entender do processo de plantio, de colheita e tudo mais, se voluntariem também, porque todo mundo vai... Ninguém vai falar, não, eu não preciso de ajuda, né? Todo mundo vai precisar, mas vá conhecer um produtor, vai até o Campo Limpo, vai até São Miguel Paulista. A gente tem muito produtor fazendo trabalho incrível nas nossas periferias. Mas a gente quer a comodidade de ir no supermercado da frente comprar. Não dá para ir sempre, mas vai uma vez a cada 2 meses, não dá? A gente coloca tanta coisa no nosso dia a dia, tanta coisa que não é urgente, que não é necessário, que não é tão importante. Por isso que precisa ter essa vontade política de se alimentar de uma forma melhor. Né, Mari? Tem também Armazém do Campo, do MST, tem Instituto Chão, tem o Baru, Feira de tem orgânicos Feira da Água Livre, Branca. Feira de Orgânicos na Água Branca. E nas feiras livres também tem gente vendendo comida limpa, só que não tem selo, porque não conseguiu entrar nesse processo político do selo. Então, converse com o feirante. Vá à feira, converse com o feirante, vai até a periferia, vai conhecer um produtor agrícola, e nas periferias tem aqueles terrenos baldios que tem torre de telefonia. 80% debaixo daquelas torres, tem gente produzindo folhosas, hortifrutis, mandioca, outros tubérculos ali. Então, gente, bate na porta desses lugares, compra a mandioca do cara que está com o carrinho de mão na porta do metrô, da CPTM. Eles ensinam a gente o que é sazonalidade. Porque se está vendendo na porta da CPTM ou na porta do metrô, ou está passando com o carrinho de mão na nossa rua, é porque é o que tem de melhor e mais fresco para comprar agora. Então, a gente precisa também despertar para tudo isso e não vestir aí o casaquinho da convencionalidade sempre. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu também não consumo esses alimentos todos os dias. Eu não consigo. Eu também opto por uma ou outra facilidade. Mas o tempo todo eu estou vigilante ali. Eu estou conversando com a minha panela, conversando com o meu prato e conversando com o lixo e com o produtor também. Mas muito porque é o meu trabalho de pesquisa, né? Eu viajo para conhecer essas pessoas. Mas aqui na cidade é conversar mesmo com o prato e tentar entender de onde vieram
aquelas coisas todas e ver como você se sente, né? Sei ou não sei de onde veio. Só aproveitando que a Paty falou da mandioca, então aí já é uma mandioca 100% natural, né? Ela não passou por nenhum processo. É só botar no saquinho e deixar 4 dias fora da Pra geladeira. pubar. A cozinheira é um problema, já estou dando receita. E é a mais macia, né, Ieda? É mais É a que macia. vai cozinhar mais rápido. Sim. Não é a do supermercado, é a do carrinho de mão. Pegar o gancho do que você falou sobre o... Você conversa também com o seu lixo, né? Acho que, enfim, falta a gente conversar com o nosso lixo para a gente entender a dimensão do desperdício de comida. Então, são toneladas de comida que são desperdiçados por dia, né? Então, como é que a gente pode reduzir esse desperdício de comida? Isso afeta numa alimentação saudável? Se a gente desperdiçar menos, a gente come melhor? Eu acho que a gente come melhor, gasta menos, né? Lixo é erro, é um erro, né? É erro de design. Em algum momento teve um problema e sobrou. Pode ir para a composteira. Eu tô deixando minha composteira agora em Atibaia. Eu não sei como é que eu vou fazer no apartamento para onde eu estou me mudando. Mas, assim, se eu estou jogando no lixo resto de comida, é porque eu errei de alguma forma. E tem muita coisa que você pode fazer com talo, casca. Então, assim, a comida... Eu acho que, às vezes, a gente cozinha menos por falta de criatividade. Às vezes, nesse processo de mudança, eu cheguei numa cozinha sem nada. E passei uns dias e falei assim, cara, eu vou no supermercado, vou comprar o quê para cozinhar? Sabe? A partir do zero eu acho muito difícil. E aí eu acho que é um exercício super legal, assim, você partir do que sobrou. Então, tem até um ditado que é assim, eu nunca encontrei a receita original da minha mãe, porque ela foi sendo transformada e transformada e transformada. Então, sobrou arroz, vira o mexido, sobrou o mexido, põe um ovo, faz uma fritada. Sobrou a fritada, põe no meio de um pão, faz sanduíche de fritada, sabe? Vai andando. E aí você pode pegar a casca e fazer caldo, vai congelando e fazendo caldo, vai colocando na sopa, faz sopa. Bolinho. Exatamente. Eu adoro comida de uma panela só, para sujar menos coisa. E essa comida de uma panela só também vai de sopa, recheio, né? Vai se transformando em um monte de coisa. E para ter menos lixo, aí é menos industrializado mesmo. Posso pegar esse gancho aí? Porque a gente, de forma geral, não sabe a diferença entre lixo e resíduo, são coisas diferentes, e sobra e resto. Talo, casca, raiz, semente, isso não é resto, isso é sobra. E sobras são utilizadas, não reutilizadas. A gente fala muito de reaproveitamento quando a gente deveria falar de aproveitamento total. São coisas diferentes que fica aí também esse alerta, né? O que é lixo, o que é resíduo? Lixo é aquilo que a gente não consegue utilizar. O resíduo, ele deveria estar sendo descartado de forma correta para se transformar em outra coisa, assim como uma sobra, né, Ieda? Ieda usa tudo. Eu uso tudo, gente. E na minha cozinha eu costumo falar, quando as pessoas vão descascar tudo, vai descascar abobrinha, descascar abóbora, descasca o giló. Eu falo, gente, sabe como eu chamo isso na minha cozinha? A luxúria dos alimentos. Vamos utilizar com casca. Por que tirar as cascas da abobrinha? Eu não consigo imaginar. Descascar uma abobrinha? Descasca uma abobrinha, acreditam? Tira o miolo do meio. Ali, é porque eu tenho uma tia, mas eu perdoo porque ela tem 83 anos. Eu tiro o miolo porque a abobrinha vai ficar aguada, tá? Ela tem 83, eu não vou discutir com ela. Perdoo, tudo bem. Mas é a luxúria, né? E outra coisa também, a beleza, a estética do alimento. Vocês já perceberam? Tudo naquele brilho. Você olha assim, aquelas berinjelas, fala, meu Deus. Tem um mercadeiro que eu não vou falar o nome. Esse dia eu entrei, eu falei, meu Deus, deu lustramóvel em tudo. Que brilho é esse? É surreal. A gente sabe que aquela cor não é natural daquele alimento. Então, aquelas que estão tortinhas, meio murchinhas, peguem elas. São as melhores. Que ninguém quer, sabe? E eu, inclusive, indico vocês. Eu faço muito isso. Já foram em alguns lugares assim que tem aqueles saquinhos. Promoção hoje. Porque ali eles não estão com a estética bonita para estarem na frente. São descartados, aí vão para promoção. O que eu faço? Me dá que eu quero todos eles, vou amar na minha casa. Até o coentro tá lá murchinho, chega, bota na água, pedinha de gelo, o bichinho, ó. Obrigado por estar aqui. É isso, eu acho que é isso. Tirar, cortar essa luxúria dos alimentos, que aí gera mesmo esse lixo todo e esse desperdício desnecessário. A abóbora corta com casca, vamos aprender a comer as cascas dos alimentos, utilizar sementes. Aí você vai na loja de orgânicos e paga, sei lá, X no quilo da semente da abóbora.
sendo que você desperdiçou, mas você vai lá e compra ela pronta, né? Que já passou por um processo também, né? E cabe a nós também, eu acho, cozinheiros, pisar duro com isso mesmo. É isso, Ieda, e você falar, pegou vamos utilizar. Você pegou, para mim, um eixo fundamental que é para a gente concluir a nossa conversa e abrir para o público, que é o tema da educação, né? Então, na verdade, você se alimentar bem passa pela educação. Como é que a gente transforma isso, Paty? Lendo o rótulo, né? Acho extremamente importante ler rótulo e tentar entender o que aquelas coisas significam e se eu realmente quero consumir aquilo ou não. Lendo receita, viva a gente que estudou sem Google, mas hoje tem Google e todas as receitas estão na internet. Então, se a indústria faz um creme, é porque uma dona de casa fez primeiro. Então, dá para fazer em casa. Então, ler rótulo, ler receita, tentar fazer. Não ter medo de cozinhar. Quantas vezes você errou uma receita, Ieda? Várias, e erro até hoje, né? gente. E vai errando, e vai acertando. E a cozinha é esse lugar de experimentação. A gente foi ensinado, e aí eu vou falar enquanto mulher negra, a olhar para a cozinha como um lugar de dor. O lugar onde a minha bisavó esteve, a minha avó esteve, onde me mandaram estudar para não estar. Mas a gente precisa olhar para a cozinha, para esse lugar de amor, de cura. Quem cozinha tem autonomia alimentar, não fica refém dos ultraprocessados. A gente nem conseguiu falar do guia para a população alimentar brasileira, né? Mas é um guia premiado no mundo todo, feito pelo Ministério da Saúde e que elenca ultraprocessado, minimamente processado, e que ele vem dizendo que a gente precisa se alimentar mais dos in natura. Tem a pirâmide alimentar, ele inverte a pirâmide alimentar, né? Ele coloca os ultraprocessados como o que a gente menos tem que consumir no dia a dia. Então, vamos ler os livros, vamos conversar com os cozinheiros e aprender com eles, vamos ler rótulo, vamos ler receita, vamos arriscar e vamos olhar para a cozinha como um lugar de amor. E pressionar para as políticas públicas, né? Porque E é isso, a gente pressionar. tem um guia que é uma referência mundial Que e corre que é risco. desconhecido, corre E risco, que corre risco de ser já modificado. foi ameaçado. Porque ele é uma afronta, né? Ele é uma afronta. Então, vamos exigir, vamos votar bem, vamos votar em quem está olhando aí para o PNAE, para todos os projetos e para todas as políticas públicas de melhor distribuição de alimentos, de educação infantil de qualidade. Vamos ensinar nossas crianças a cozinhar para ter vontade de comer o que cozinhou, porque se a gente só falar come isso e mascarar o que tem ali, a criança não vai querer comer, a criança não é burra, né? Então vamos trazer a criança para dentro da cozinha para que ele tenha vontade de comer o que ele fez. Perfeito. Vamos abrir para pergunta? Viu, Arthur? Viu, Arthur? É meu neto, gente. Ele já cozinha. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar com o público? Puxando um pouquinho para o início da fala de vocês, em que a gente estava falando sobre comida de vó, né? E esse recorte que a comida de verdade tem. Meu pai, esses dias, eu sou da Bahia e meus pais estavam visitando. E, sei lá, tem 3 dias meu pai me contou uma história que ele nunca me contou. Ele cresceu muito pobre, né? E aí ele falou assim: no meu primeiro emprego, a coisa que eu mais queria comprar não era tipo carro, roupa. Eu queria comprar feijoada em lata. E aí, porque a minha mãe fazia feijoada pra gente, e assim, não porque era melhor que a da minha mãe, mas porque eu queria dar de presente pra minha mãe que ela não tivesse o trabalho de fazer a feijoada pra gente. Eram 4 irmãos, né? E aí eu achei aquilo muito forte, assim, pra mim, porque fala sobre esse lugar de o trabalho que a cozinha dá. E óbvio, ele sabe que o afeto, o sabor era a feijoada da mãe dele. Mas ele falou assim: eu queria dar de presente para minha mãe e ter a alegria de ver que minha mãe não foi para a cozinha naquele dia fazer a feijoada. E aí eu queria retomar esse ponto, já que é para fazer uma pergunta, né? Sobre essa coisa de a comida de verdade enquanto esse lugar que dá trabalho e o quanto a gente precisa, sim, falar sobre comida de verdade. Eu, como alguém que também produz conteúdo sobre comida, estou sempre me lembrando disso, mas tentando entender que ela dói, ela dá trabalho, ela precisa de sacrifício. E se muitos de nós aqui que tem uma vida confortável não consegue, quiçá uma pessoa preta, pobre, periférica, por aí vai. E, então, queria jogar esse ponto aí para vocês. Eu acho que, vou falar
começar, depois eu vou passar. Para muita gente, cozinhar pode ser um luxo. A pessoa não tem esse tempo. Passou 6 horas por dia no transporte público. Agora, mesmo quem não passa 6 horas por dia no transporte público, muitas vezes associa cozinhar à dor. E não precisa ser, né? Existe receita simples. Cozinhar pode ser prazer, assim, na minha vida privilegiada, é o momento em que eu paro de trabalhar, o profissional, vou para a cozinha, vou lá picar umas coisinhas, pensar, quiçá pego uma taça de vinho e viro ali a chave do agora é minha vida pessoal. Não faço super coisas, assim, é uma panela só, é o aproveitar o do dia anterior, mas eu comecei a cozinhar com o projeto O Caderno de Receitas, que acabou virando livro, porque eu não sabia cozinhar, justamente porque a minha mãe nunca me ensinou. Ela achava que eu tinha que me preparar para outras coisas na vida, assim, para ir para o mundo, não para ficar na cozinha. E eu, depois de um tempo, eu percebi que eu podia ter as duas coisas, né, que era um prazer. Mas isso, eu só cheguei nisso depois que eu tive filho e descobri que eu não sabia alimentá-lo. Eu não sabia passar para ele as receitas que a minha mãe tinha servido para mim, que apesar dela ter ido para a rua trabalhar, ela cozinhava também. Então, eu percebi que eu tinha perdido uma habilidade muito básica do ser humano, que é preparar a própria comida, né? A gente estava até brincando agora, um pouco antes da conversa, assim, tudo bem eu não saber fazer um carro, né? Deixa isso para a indústria, porque não saber preparar minha comida, qual que é o próximo passo? E que já está rolando. É não saber dormir? É não saber transar? Né? Assim, eu acho que são coisas básicas da vida que a gente não pode abrir mão. E tem esse imaginário da lata, do pacote, da embalagem, do barulho que a embalagem faz ao ser aberta. Esse ASMR, ele determina que quem abre o pacote tem a ascensão versus o comprar, limpar, picar, cozinhar, depois lavar toda a louça do que eu sujei para fazer. Então, não tem como não fazer um recorte social quando a gente pensa nas latas e tudo mais. Não tem como, porque é a venda da ascensão. E eu já fui questionada em trabalhos sociais de forma bastante veemente, assim, por mulheres negras dizendo: quem é você? Quem você pensa que é? Para vir até aqui. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe falaram que eu tinha que estudar para ser alguém ou para não voltar para a roça. E a gente quer que as pessoas voltem para a roça, porque quem terra é, de fato, muito mais rico do que quem não tem. Quem planta sua comida, como diz o nosso grande jardineiro, está imprimindo o seu próprio dinheiro. E a gente quer que as pessoas voltem, principalmente pessoas negras e periféricas. Cozinhe para você, porque a gente adoece com hipertensão, com diabetes e com obesidade. O nosso corpo é mais propenso a ter essas doenças, então a gente morre mais rápido, a gente adoece mais para favorecer uma indústria farmacêutica. Esse ciclo, ele não é à toa, tem um projeto político aí. Então, para quebrar esse projeto político, que a gente adentra a comunidade dizendo: por favor, volta. Você não precisa cozinhar todo dia, mas dos 7 dias na semana, cozinha 4, cozinha 5. Eu sei que a salsicha é a proteína mais consumida da periferia, mas vamos tentar tirar? Não coloca 4 dias na semana, coloca uma. Come sem proteína um dia, faz omelete. Então, o meu trabalho é de, com um jeitinho, conversar com essas famílias para despertar para outras possibilidades de se alimentar para além da lata de feijoada, que realmente é uma lata bonita, colorida. Abrir, né, determina. Eu tenho que ter o abridor, então é outra compra que eu faço, o abridor de lata para abrir a lata da feijoada. E nos anos 70, se for pensar em enlatados, era o luxo do luxo do luxo, o né? patê de presunto, a salsicha enlatada. Aí ele viu que não era bom, mas ele precisou passar por isso, né? O descanso dela é a unha, é o namorar, é a novela. É complicado. Gente, muito obrigada pela presença. Foi uma conversa deliciosa e muito importante. Muito Obrigada. bom a gente ver, né, quem pesquisa, quem escreve, quem cozinha, falando sobre esses temas que são vitais para a gente viver melhor na cidade, né? Obrigada pelo convite, obrigada Casa de Summer Hunter por esse encontro delicioso, né? A gente ficaria aqui umas 5 horas falando. Eu tenho assunto para um dia inteiro. E eu ainda passaria receitas, né? Claro. Passar receita. Eu senti falta.
Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Eu amo cozinhar, gente. Eu cozinho desde 15 anos, então eu tô com 53 e eu amo cada dia mais. Eu acho que cozinhar não precisa, não bota como sacrifício, bota como amor, amor ao seu corpo, amor ao próprio, não só a você. Amor ao agricultor, amor à agricultura familiar. Planeja um dia da semana, eu faço isso, que eu também tenho 200 coisas para fazer. Até meu netinho fala, vai lá pro seu congelador, não tem nada. Eu falo, meu amor, porque aqui a gente cozinha mesmo, né? Então é programar um dia na semana. O que eu tenho hoje na minha geladeira? Eu tenho tomates que eu estou perdendo, eu tenho, sei lá, verduras, legumes. Bate tudo ali, faz tudo, cozinha, branqueia, enfim, e congela. Vocês vão ter sua comidinha congelada e prática para todos os dias. E aí, durante a semana, vai tirando, tira para fazer massas, o que vocês gostam. Até um feijão e arroz pode ser... Um arroz não, pelo amor de Deus, um feijão. Arroz não, é muito rápido. Façam na panela de pressão, a dica que eu dou. É muito rápido. Cozinha seus grãos e congela. Fácil, me procurem, tá? Qualquer dúvida. Bom, quero agradecer também e sugerir que vocês perguntem se vocês ainda têm avós, tios, tias. Não deixem as receitas de família morrerem. Peçam, acompanhem, vejam do lado, porque às vezes a receita não existe, né? Fica de olho, acompanha, anota você, não deixa morrer, né? É um legado que você vai deixar para os próximos. É isso. Boa tarde.